Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula nós vamos definir máximos e mínimos globais, máximos e mínimos locais e vamos ver exemplos nos quais vamos identificar estes pontos no gráfico. Bons estudos e boa aula! Vamos iniciar esta videoaula falando sobre otimização. Uma importante aplicação da derivada está na resolução de problemas de otimização, que são encontrados nas mais diversas áreas do conhecimento. O objetivo de tais problemas é encontrar os valores máximos e mínimos de uma função que descreve uma situação prática. Vamos agora falar sobre máximos e mínimos globais. Consideremos uma função f de um domínio D em R. Dizemos que C, que pertence a D, é um ponto de máximo global de f, ou de máximo absoluto de f, se f de x for menor ou igual a f de c, para todo x que pertence a D. Ou seja, C é um ponto de máximo se, para todo x que pertence ao domínio da função, o f de x vai ser menor ou igual do que o f menor ou igual ao f de c. Então, ou seja, o f de c vai ser o valor máximo da função. Dizemos que C, que pertence a D, é um ponto de mínimo global de f, ou de mínimo absoluto de f, se f de x for maior do que ou igual a f de c para todo x que pertence a D. Ou seja, C, que é um ponto do domínio da função, é um ponto de mínimo global de f se, para todo x que você tomar do domínio da função, o f de x vai ser maior do que ou igual ao f de c. Ou seja, o f de c vai ser o valor mínimo da função. Se C pertence a D é um ponto de máximo global de f, dizemos que f de c é o valor máximo global de f. Por outro lado, se C pertence a D é um ponto de mínimo global de f, dizemos que f de c é o valor mínimo global de f. Um outro ponto que vale ressaltar é que você também pode ouvir a expressão máximo absoluto e também você pode ouvir mínimo absoluto. Isso é a mesma coisa que máximo global e mínimo global, respectivamente. Bom, pessoal, eu fico imaginando vocês assistindo a esta videoaula e tentando entender a definição de máximos e mínimos globais. Vocês já devem ter dado pausa no vídeo, já devem ter retornado o vídeo a um instante anterior e mesmo assim podem estar achando um pouco complicado. Vamos agora ver no gráfico alguns exemplos. Eu tenho certeza que esta definição será mais fácil de ser entendida. Como exemplo, consideremos a função f dada por f de x igual a 4x ao quadrado menos 8x mais 1. Neste caso, esta é uma função do segundo grau. Para funções do segundo grau, você consegue identificar o ponto de mínimo ou máximo global desde que você conheça as coordenadas do vértice. No caso, o ponto de mínimo ou máximo global será a coordenada x do vértice desta função. Neste exemplo, o gráfico desta função tem concavidade para cima. Então, nós temos que x igual a 1 é o ponto de mínimo global de f. E f de 1, que é igual a menos 3, é o valor mínimo de f. Vamos associar este exemplo com a definição vista no slide anterior. Esta função tem um ponto de mínimo global. Mínimo global de f. Qual é o ponto de mínimo global de f? O ponto de mínimo global de f é x igual a 1. E o valor mínimo de f é o f de 1. f de 1 é o valor mínimo de f e ele é igual a menos 3.
O que significa x igual a 1 ser o ponto de mínimo global de f? Que f de x é maior do que ou igual a f de 1 para todo x que pertence ao domínio de f. E qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Ou seja, para qualquer valor de x que pertence ao domínio dessa função, que pertence a R, ele vai te retornar um f de x que vai ser maior ou igual ao f de 1. Por exemplo, vamos pegar o x1, um valor aqui. Aqui está o menos 3, que é o f de 1. X igual a 1 é o ponto de mínimo global. Se você pegar qualquer outro valor aqui do domínio, por exemplo, aqui eu peguei o x1, o f de x1 vai ser maior ou igual ao f de 1. No caso aqui ele é maior. Para qualquer valor que você pegar, então se você pegar um outro valor, por exemplo, um x2, o f de x2 aqui também ele é maior do que o f de 1. Ou seja, qualquer valor x que você pegar no domínio da função, ou seja, qualquer x que pertence a R, porque o domínio dessa função é R, o f de x vai ser maior ou igual do que o f de 1. Então, x igual a 1 é um ponto de mínimo global de f. No gráfico, você pode perceber onde está o valor mínimo global. Então, menos 3 aqui, ele está aqui abaixo. Então, graficamente, você também consegue identificar de uma forma bem rápida o mínimo global. Consideremos agora a função g dada por g de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 1. Então, g é uma função do segundo grau e o gráfico de g tem concavidade para baixo. Então, esta função ela tem um ponto de máximo global. Onde que está o ponto? Qual é o ponto de máximo global de g? É x igual a 2. Então, x igual a 2 é o ponto de máximo global de g. E qual é o valor máximo de g? É 3. Por quê? Porque g de 2 é igual a 3. Então, como você tem aqui uma função, o gráfico, né, de uma função do segundo grau, fica fácil de você identificar onde está o máximo global desta função. Por quê? Desde que você conheça as coordenadas do vértice. Então, neste exemplo, G tem um ponto de máximo global. Ponto de máximo global de G é x igual a 2. E o G de 2, que é 3, é o valor máximo de G. Se a gente analisar a definição vista no penúltimo slide com este exemplo, o que isso significa? O que significa x igual a 2 ser o ponto de máximo global de G? Que f de x vai ser menor ou igual que o f de 2 para todo x que pertence ao domínio de g. E o domínio dessa função, por ela ser uma função do segundo grau, é o conjunto dos números reais. E graficamente você vê que x igual a 2 é o ponto de máximo global de g. Vamos definir agora máximos e mínimos locais. É interessante também conhecer os pontos do domínio de uma função que, quando comparados com os seus pontos vizinhos, produzem os valores maiores ou menores de f. Consideremos uma função f de d em R. Dizemos que C, que pertence ao domínio da função, é um ponto de máximo local de f,
Ou também nós podemos chamar os pontos de máximo local de máximo relativo de f, se existir um intervalo aberto I contido em D, sendo que C pertence a este intervalo, tal que f de x é menor ou igual que f de C para todo x que pertence ao intervalo I. Ou seja, para C ser um ponto de máximo local, nós temos que considerar os pontos que estão em uma vizinhança de C. E se você pegar qualquer x dentro desta vizinhança, o f de x vai ser menor ou igual do que o f de C. Dizemos que C, que pertence a D, ao domínio, é um ponto de mínimo local de f, ou mínimo relativo de f, se existir um intervalo aberto I contido em D, ou seja, contido no domínio da função, com C pertencente a esse intervalo I, tal que f de x é maior ou igual ao f de C para todo x que pertence ao intervalo I. Ou seja, nós dizemos que C, um ponto do domínio da função, é um ponto de mínimo local de f se, caso você considerar uma vizinhança de C, todo ponto x que pertence a essa vizinhança, que está nessa vizinhança de C, vai te dar um valor de f de x maior ou igual do que o f de C. Aí o C é um ponto de mínimo local. Bom, pessoal, a diferença entre as definições de máximos e mínimos locais e de máximos e mínimos globais que vimos anteriormente é que, para um ponto C ser um máximo ou mínimo local, nós consideramos os valores de x que estão em uma vizinhança de C. Para um ponto C ser máximo ou mínimo global, nós temos que considerar os valores de x que pertencem a todo o domínio da função. Vamos agora ver um exemplo de uma função no qual nós vamos localizar os máximos e mínimos locais. Consideremos a função h definida por h de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 2. Temos que x igual a 1 é um ponto de mínimo local de h, e x igual a menos 5/3 é um ponto de máximo local de h. O que isso significa? Vamos primeiro analisar o ponto de mínimo local de h, que é x igual a 1. Significa que, se você considerar um intervalo aberto I, tal que 1 pertence a esse intervalo I, qualquer valor de x que você pegar dentro desse intervalo I, o f de x vai ser maior ou igual ao f de 1. Então, se você pegar um intervalo I, então para todo x que pertence a esse intervalo aberto I, o f de x vai ser maior do que ou igual a f de 1, considerando o intervalo I. Já o ponto de máximo é x igual a menos 5/3. Menos 5/3 tá aqui, ó. Está o menos 5/3. Menos 5/3 é o ponto de máximo local de h. O que isso significa? Se você pegar o intervalo aberto I, tal que menos 5/3 pertence a este intervalo aberto I, então para todo x que pertence a I, o f de x vai ser menor do que ou igual ao f de menos 5/3. Ou seja, se você pegar um x aqui dentro desse intervalo, o f de x vai ser menor ou igual ao f de menos 5/3. E você pode ver isso facilmente pelo gráfico.
Uma coisa interessante deste exemplo é que esta função tem ponto de mínimo local e tem ponto de máximo local, mas ela não tem ponto de mínimo global e ela não tem ponto de máximo global. X igual a menos 5/3 é um ponto de máximo local, ou seja, considerando uma vizinhança ao redor dele. Mas se você considerar todo o domínio da função, ele não será um ponto de máximo global. X igual a 1 é um ponto de mínimo local da função, ou seja, considerando uma vizinhança ao redor de x igual a 1. Mas se você considerar todo o domínio da função, ele não será um ponto de máximo global. Então, esta função tem ponto de mínimo local e tem ponto de máximo local, mas ela não tem ponto de mínimo global e também ela não tem ponto de máximo global. Vejamos agora a função r, dada por r de x igual a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Esta função possui um ponto de máximo local e global em x igual a 0, ou seja, x igual a 0 é ponto de máximo local e é também ponto de máximo global. Mas esta função não possui pontos de mínimos, sejam eles locais ou globais. Então, essa função ela só tem ponto de máximo local, que também é ponto de máximo global. E esse ponto de máximo local e global é x igual a 0, mas ela não possui mínimos locais e também não possui mínimos globais. Nós podemos observar facilmente por meio do gráfico. Quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, o f de x se aproxima de 0. Então, você pode observar esse comportamento do gráfico da função se aproximando cada vez mais do eixo x. Exemplo: identifique os pontos de máximos e mínimos, locais e globais da função f, cujo gráfico está representado abaixo. Primeiramente, vamos identificar os pontos de máximos locais. Analisando pelo gráfico, verificando o gráfico, você pode observar que os pontos de máximos locais são x igual a menos 3 e x igual a 3. Estes são os máximos locais. Agora, qual é o ponto de máximo global? Você tem dois máximos locais. Qual deles possui o maior valor da função? Ou qual deles vai te retornar o maior valor da imagem da função? O menos 3 ou o 3? Então, se você observar, o valor máximo de f é f de 3. Se você considerar todo o domínio, então o máximo global é x igual a 3 e não x igual a menos 3. Basta você olhar pelo gráfico. O valor máximo de f, o valor máximo da função é f de 3, considerando todo o domínio da função. Então, o máximo global é x igual a 3. Olhando pelo gráfico, fica fácil de perceber que x igual a 3 é máximo global. Vamos agora identificar os pontos de mínimo, mínimos locais. Olhando pelo gráfico, você consegue também identificar facilmente quais são os mínimos locais. Então, você tem os pontos de mínimos locais são x igual a 3 meios e x igual a 4. E qual é o mínimo global? Você tem dois mínimos locais, x igual a 3 meios e x igual a 4. Qual desses valores vai te retornar um valor de f de x menor? Se você olhar pelo gráfico, vai ser o 3 meios, porque o f de 3 meios é menor do que o f de 4. Ou seja, o valor mínimo da função, o valor mínimo global da função
é f de 3 meios. Então, o mínimo global é x igual a 3 meios. Bom, pessoal, com este exemplo, nós finalizamos esta videoaula. Espero que você tenha entendido o conceito de máximos e mínimos, locais e globais. Espero que você tenha gostado desta videoaula. Bons estudos e até a próxima!